A questão 40 da página 230 dizia que analistas do mercado imobiliário de um município estimam que o valor V em reais de um apartamento nesse município será dada pela lei que eu escrevi aqui em cima. E aí, a partir disso, ele pede, primeiro, qual é o valor desse imóvel na data de entrega? Bom, na data de entrega é quando esse T for exatamente igual a zero. Então, eu vou substituir aqui o meu T por zero e vou descobrir o meu valor no dia da entrega. Então, V0 vai ser igual a 250 mil vezes 1,05 elevado a zero. 1,05 elevado a zero dá 1, então o meu valor inicial é exatamente 250 mil reais. No item B, ele pede a valorização em reais desse apartamento um ano após a entrega. Então aqui eu tenho duas opções para resolver esse problema. Um deles é, eu já tenho quanto vale o valor inicial. Eu posso descobrir quanto vale o valor depois desse primeiro ano. E aí fazer a subtração entre eles. Então, o valor depois do primeiro ano menos o valor inicial. O valor do primeiro ano é fácil de fazer. Eu pego esse aqui, 250 mil, e multiplico por 1,05 elevado a 1, porque a gente está substituindo o t por 1. Então vai dar 250 mil vezes 1,05. Aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Como a sugestão é fazer sem calculadora, mas cada um consegue encontrar a sua melhor forma, eu prefiro fazer o 250 mil mais o 250 mil vezes 0,05. Acho um pouquinho mais fácil. Porque aí fica 2.500 vezes 5, que eu preciso fazer no final das contas. E aí a gente chega, então, que essa soma vai dar R$ 267.500. Então, o valor depois de um ano é R$ 267.500. E aí, quando eu faço a subtração entre o primeiro ano e o segundo ano, eu chego nessa diferença que é de R$ 12.500. Agora, notem que com o que a gente já aprendeu sobre matemática financeira, a gente nem precisaria ter calculado tudo isso. Por que não? Porque olha só, essa equação que foi dada no enunciado, ela parece muito com uma equação de juros compostos, né? O m é igual ao C0 vezes 1 mais i elevado a t. Só que esse 1 mais i já está aí como 1,05. E como ele só quer saber a diferença de um ano para o outro, e eu estou multiplicando esse 250 mil por 1,05, a diferença vai ser justamente esse 0,05. Então, quando eu fiz aqui, inclusive, para facilitar a minha conta, percebam que eu cheguei no capital inicial mais os juros, né? Isso é o montante. O montante é o capital inicial mais os juros. Só que a pergunta é basicamente qual é esse juros depois de um ano. Então, eu nem precisava ter calculado esses 250 mil de novo. Eu poderia simplesmente falar que ele seria esse 0,05 vezes 250 mil, que dá a mesma coisa que 2.500 vezes 5, né? E aí isso resulta em R$ 12.500. Era outra forma de resolver, mas não tem menor problema resolver dessa forma que eu mostrei aqui para vocês também. Depois, no item C, a questão pedia para a gente determinar o valor desse imóvel 6 anos depois da entrega. Então, vamos lá. Agora a gente tem que trocar o T por 6. Então, eu vou substituir aqui o T por 6. Vai ficar 250 mil vezes 1,05 elevado a 6. Isso daqui dá 250 mil vezes 1,05 ao cubo ao quadrado, e eu fiz isso porque o enunciado tinha dado 1,05 ao cubo. Então isso aqui no final vai ficar V6 é igual a 250 mil vezes 1,15, que é 1,05 elevado ao 3, como foi dado no enunciado, ao quadrado. Então aqui também tem que fazer umas continhas, né? Por mais que o enunciado tenha dado essa 1,05 ao cubo, a gente ainda tem que fazer 1,15 ao quadrado e multiplicar por 250 mil. Então, continua não sendo muito agradável essa questão. Mas, no final das contas, fazendo essa operação, a gente chega que deveria ser de R$ 330.625. E aí, no item D, ele falava que depois de alguns anos da data de entrega, o apartamento estará valendo 1,525 milhão de reais. Ele quer saber depois de quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Então, basicamente, 1,525 milhão quer dizer 1.525.000 reais. Né? Eu tenho que multiplicar por 10 a sexta, basicamente, aí, esse valor que ele me deu, porque é milhão. E agora eu vou fazer essa substituição. Eu vou considerar, então, que o meu V de T é esse 1.525.000 reais e ver qual é o tempo que eu vou obter a partir da expressão que foi dada lá anunciado para a gente. Então, fazendo algumas operações aqui, eu primeiro começo dividindo esse 250 mil dos dois lados. Então, vai ficar
o 1.525.000 dividido por 250.000, aí eu posso simplificar alguns zeros para facilitar. Então vai ficar 1.525 sobre 250, e isso tem que ser igual a 1,05t. Eu poderia fazer a divisão disso daqui, mas eu acho mais fácil fazer a multiplicação por 4 em cima e embaixo, porque aí aqui embaixo a gente vai obter 1.000, e aí dividir por 1.000 é muito fácil, né? Então, olha só, eu peguei o 1.525, multipliquei por 4, que dá 6.100, e peguei o 250 e também multipliquei por 4, então como eu estou multiplicando em cima e embaixo por 4, é a mesma coisa que multiplicar por 1, que não altera em nada. E aí, para dividir por 1.000 depois fica bem fácil, eu percebo só que vai ser 6,1. Gui, precisava fazer assim? Não. Se você quisesse fazer com chave, falando, olha, 1.525 dividido por 250 e fizesse as contas, você ia chegar exatamente nesse 6,1 também. Não faria a menor diferença, tá? Ou seja, a gente chegou à conclusão então de que 1,05 elevado a t tem que ser igual a 6,1. E aí o enunciado tinha dado uma tabelinha que, se a gente olhasse lá o 1,05t, a gente conseguia localizar o 6,1. E para 1,05 elevado a t ser 6,1, o t tinha que ser 37, como estava na tabelinha, era bem a coluna do meio. Então 37 e 6,1. E aí, portanto, então esse t aqui deveria ser 37 anos, que é a resposta dessa questão.